Olá, mais uma vez aqui. Hoje um dia especial. Nós vamos falar de um assunto bem importante, porque houve a nossa ascensão esse ano, né? E nós, então, vamos falar um pouquinho da nossa retrospectiva 2025, a nossa live aqui, toda quarta-feira, né? No nosso canal. E hoje um dia especial, um ciclo de amadurecimento consciencial, onde o conceito quântico consciencial deixou de ser apenas, né, compreendido e passou a ser vivido realmente, experienciado e integrado cada vez mais, validando todo o nosso processo, validado de alguns anos para cá. Não é sobre recordar o passado que nós vamos falar hoje, simplesmente, mas do que nós nos tornamos integrando todo esse processo. Então, tenha seu padrão de vida saudável e vamos responder mais um pouquinho daquela pergunta: até onde você se conhece? O que que nós vamos, antes de mais nada, né? Vamos aí com aquela respiração profunda, né? Aquela respiração de bem-estar. Onde você estiver agora, ajuste aí o seu corpo com suavidade. Se puder, né? Apoie os seus pés no chão, permita essa respiração, né? Permita que tudo isso aconteça de forma natural. Inspire, né? Profundamente pelo nariz, aquela pausa aí de 4 a 8 segundos, né? Aí você então expira, solta lentamente pela boca. Cada expiração permita que o excesso do dia a dia se dissolva. Nada precisa ser feito, nada precisa ser provado, não é mesmo? E nós, então, esse silêncio que nós estamos entrando agora por alguns instantes é muito importante para nós neste momento, né? Nós abrimos, então, eu, né, posso dizer que eu me abro, sustento e honro todo esse campo quântico consciencial da qual nós estamos engajados nesse momento. É, Esse é um espaço de presença, um espaço onde a consciência não busca apenas, eh, mas ela reconhece, né? E tudo que for dito, né, aqui hoje, não é para convencer a mente, mas para ressoar com a sua consciência. Nós temos alguns objetivos aqui hoje, que é honrar o nosso percurso durante o ano de 2025, consolidar realmente, né? Trazer aqui que nós estamos consolidados com o nosso conceito quântico consciencial, mostrando aí que já se tornou uma autoridade, uma coerência e uma profundidade de todo esse processo que nós estamos passando, gerando aí o pertencimento, né? Porque você faz parte disso, eu faço parte disso, nós todos fazemos parte disso, e, além disso, né? Por último, preparar o nosso campo para 2026, não é? Então, essa retrospectiva vai servir para nós nesse momento quanto a isso. Então, não é apenas uma retrospectiva, é realmente um reconhecimento de consciência, um olhar lúcido, realmente, sobre tudo que foi vivido, integrado e expandido durante este ano no campo quântico, no nosso conceito. Hoje, nós não vamos apenas recordar acontecimentos, vamos honrar o que nós atravessamos durante esse ano, reconhecer que nós nos tornamos, o que nós nos tornamos durante esse ano, o que eu me tornei, o que você se tornou ao longo deste ano. Se você está aqui, né? Vocês sabem que não é por acaso, e é porque, em algum nível, né, multidimensional, você faz parte de todo esse campo. E aqui na manifestação, seja você aí um terapeuta quântico consciencial, seja você um assistido que já passou por nós aqui, seja você um seguidor do nosso canal, um seguidor das nossas redes sociais que está engajado nisso tudo, né? Nós aí, é o Tom, né? Não eu.
sempre estou mandando aí para você, todos os dias, uma mensaginha aí, né, de uma frase de impacto, enfim. A você também, que já teve acesso às nossas obras, aos nossos livros, você que se formou terapeuta, você que entrou agora no nosso grupo, né, que já participou das primeiras atividades aí do nosso grupo dos chakras, né? Então, é muito importante que nós, então, tenhamos esta prolongar durante o ano de 2026 todo esse movimento que nós temos aqui. Mas, para isso, né, você pode escolher uma, duas formas, ou conforme sentir, né? A consciência não tem pressa, né? Não precisa de apressar nada. O campo responde à sua presença aqui hoje, que você está aqui. Aqui tudo é vivido com verdade, com amorosidade, com amor incondicional, como eu tenho sempre dito aqui. Cada vez, né, nós sentimos que não precisamos forçar nada, não é mesmo? Nós vamos cada vez mais saindo, né? Nós, enquanto público, enquanto espectadores, enquanto observadores, vamos saindo desse ruído externo, né? Criando a sensação de pertencimento e pertencendo realmente, não só na sensação, e estabelecendo aí vários movimentos da qual nós estamos participando, mas com um marco de consolidação consciencial. É isso que importa para nós. Então, nós vamos ter este olhar para 2025, já mirando o ano de 2026, não é mesmo? Quando nós olhamos para 2025, é importante compreender algo fundamental, né? Este ano não foi um ano de improvisos aqui para nós. 2025 foi um ano de maturação, um ano em que muita coisa deixou de ser aí um olhar longínquo para nós. Muitas vezes a gente até pensava que era uma promessa futura, mas passou a ser uma sustentação para nós aqui. E creio que para muitos de vocês também, que nos acompanham e que está nesse processo junto conosco. Como eu já disse, eu honro cada um de vocês que estão aqui durante essa nossa jornada. Tudo que foi apresentado aqui durante este ano, ao longo deste ciclo que nós estamos, não surgiu como uma ideia solta, né? Tanto é que você está aqui hoje, né? Nem de uma tendência do momento. Tanto é que, olha só, né? Há 4, 5 anos nós já estamos com esse conceito quântico consciencial sendo validado. Ao longo de tudo isso, participando de vários eventos, de várias parcerias que nós temos e várias pessoas que estão conosco, assim como você que está aqui nesse momento. Então, surgiu um campo que vinha sendo preparado há muito tempo para consolidar todo esse processo. Esse ano de 2025, nós compreendemos que maturar exige silêncio, exige constância, exige responsabilidade de todos nós que participamos de tudo isso. E foi exatamente isso que 2025 nos pediu, né? Menos euforia, menos expectativa externa e mais presença sustentada, mais presença interna. O campo quântico não cresceu em volume, propriamente dito, mas ele cresceu principalmente em consciência. Embora sim tenhamos aumentado as pessoas que nos acompanham, que estão conosco. Hoje o nosso conceito é bem maior do que o exercício ou o ano anterior, mas nós temos que entender que essa presença está sustentada, né? E nós crescemos então em consciência. Você que está aí conosco sabe, talvez você tenha até eh, feito convite para algumas pessoas participar do nosso conceito, né? Você que está nos ouvindo, você que também é um terapeuta quântico consciencial que atendeu muitas e muitas pessoas que foram atendidas aí através do nosso processo, através dos nossos procedimentos, então nossas técnicas e nossas práticas aqui. Então isso
Parece que não, mas faz parte de todo esse processo. Até pouco tempo atrás, o conceito quântico era compreendido como um conceito, né? Ali, apenas, como eu sempre trazia, hoje, né, aí em 2025, deixou de ser apenas entendido, né, mas está sendo vivido realmente, vivido eh, nas lives, nos webinários, nos nossos atendimentos, vivido nos silêncios entre uma fala e outra, minha, sua, de nós todos os outros que participamos desse processo. O campo deixou de ser explicativo e passou a ser experiencial. Você está experienciando, eu estou experienciando, nós todos estamos experienciando. E quando um campo se torna experiência, ele deixa marcas reais nos acontecimentos. Então, isso é muito promissor, é muito bom para o nosso momento atual, né? O momento atual é esse momento de transição à nova era do terapeuta Quantios, né? Durante todo esse ano nós falamos muito sobre isso e trouxemos muito os acontecimentos, muitas experiências, com muitos colegas, com muitas pessoas, com muitos amigos que estiveram aqui conosco. E aí, realmente, é muito interessante esse momento. Algo muito sutil, muito profundo aconteceu esse ano. A consciência começou a parar de buscar fora aquilo que só pode ser habitado por dentro, em cada um de nós. E o que é isso, né? É mais movimentos internos de eu sinto, eu reconheço, eu estou aqui. Isso muda tudo, porque você sente, você reconhece, você está aqui e você está nessa presença aqui comigo. Então, essa transição é muito importante para nós. Entender é muito importante, mas entender muitas vezes não transforma. O que transforma é viver o campo, é viver a experiência. E 2025 marcou exatamente essa virada de chave, da tentativa de compreender com a mente para a disposição de atravessar com a consciência, né? Ou seja, você se colocando na sua própria experiência, sendo seu observador e criando as suas próprias realidades. Isso é muito importante para nós, né? E para você também, com certeza. Eu tenho comigo também que isso também mudou perfeitamente, ou perfeitamente, muitas vezes, mas além disso, profundamente, o perfil das pessoas que chegam até aqui. Mudou o nosso perfil. O pessoal fala, né? Outro dia me falaram aqui, não, tem menos curiosos, tem menos buscadores de soluções rápidas, mas hoje nós temos consciências prontas para assumir responsabilidades, mais pessoas dispostas a olhar para si, mais presença. E não é sobre quantidade, é sobre uma coerência ou uma afinidade vibracional que eu tenho dito desde o início do nosso trabalho, há anos e anos atrás. É um nível de profundidade aí que foi alcançado, né? Em 2025. Ele não é comum, ele exige maturidade emocional, ética espiritual e compromisso com a nossa própria verdade, a nossa própria realidade. E isso, com certeza, só acontece trazendo essa alegria que nós estamos aqui hoje, quando o campo é sustentado com integridade. Então, isso é muito importante para nós, tenho certeza que para você também. E nós podemos resumir aí até algumas frases, né? Vamos colocar assim,
Por exemplo, consciência madura não se apressa, como eu te coloquei. Profundidade não faz barulho. Então, no silêncio, muitas vezes, o campo responde à nossa responsabilidade. Quem permanece, quem se permite, reconhece, não é? E consolidar essa autoridade sem autoafirmação, gerar reconhecimento interno, né? E nós, todos os outros, e você que nos assiste, no público em geral, nas pessoas que você conhece, nos seus amigos, nos seus conhecidos, nos seus contatos, nos seus colegas de trabalho, na sua família, e por que não? Preparar o terreno, né? Para que tudo isso aconteça, não é mesmo? Quando um campo se consolida, ele começa a revelar essa arquitetura, né? Eu quero falar para vocês sobre o conceito quântico consciencial, como que ganhou forma, estrutura e identidade. Aumentou a sua identidade ao longo desse ano, aumentou a estrutura, aumentou a nossa forma também de fazer as coisas, não? Houve um nascimento, uma expansão do conceito de uma forma a dar sequência a tudo aquilo que nós vimos trazendo lá atrás. Trouxe uma lucidez, né? Uma segurança e uma presença maior, porque você está aqui, nos você participou de tudo isso, você nos ajudou, nos auxiliou em tudo isso, não é? Quando nós falamos no conceito quântico consciencial, é importante a gente deixar muito claro algumas coisas. Não nasceu como uma ideia de mercado esse conceito. Ele não surgiu para prender você aqui de forma a estar com apelações, né, vamos colocar assim. Ele não surgiu para preencher uma lacuna comercial. Emergiu de uma vivência contínua desse campo que nós estamos. O conceito quântico consciencial se formou neste atravessamento, vamos colocar assim, no acompanhamento real de consciências, de você que está aqui, nós, consciências, na observação silenciosa do que de fato transforma a nossa vida, não é mesmo? Ao longo deste ano aí de 2025, o que antes era uma percepção remota para você, começou a se organizar como estrutura consciencial, não é mesmo? Depois você coloca aí nos comentários que nós vamos responder todos os seus comentários, todas as suas perguntas e vamos acompanhar aqui. Palavras ganharam contorno em nós e em você. Experiências ganharam um conceito, uma metodologia de trabalho, com a sua ajuda, inclusive. O campo ganhou uma linguagem mais adequada para o nosso conceito. Portanto, esse conceito não é um conceito engessado, mas é um conceito sustentável. Eu lembro que lá atrás, há anos, é assim que foi o nascimento do nosso conceito quântico consciencial. Deixando esses engessamentos de lado, e ao longo desses anos nós vamos transformando. E hoje aqui, com você, consolidando tudo isso. Criar um conceito, como nós criamos lá atrás, foi o primeiro passo. Mas sustentar todo esse conceito exige presença, exige ética, exige responsabilidade. Não é mesmo? Eu me tornei responsável, de certa forma, né, por estar à frente desse conceito.
Mas olha só você também com a sua responsabilidade do dia a dia, estando aqui conosco, não só na live aqui, mas em todo o nosso processo. Você que me acompanha, né? Você sabe que nós não prometemos nada, nós só entregamos aquilo que nós temos para te entregar. Então, para que você possa manter esse campo limpo, coerente, verdadeiro, ser um guardião de um campo é saber dizer não tantas vezes quanto dizer também um sim, não é? É assim que nós compreendemos esse equilíbrio multidimensional faz parte do nosso dia a dia. O que diferencia o campo quantum, talvez de outras abordagens, inclusive abordagens quânticas. Hoje a palavra quântico é usada de forma bem ampla, não é mesmo? Muitas vezes, até superficial, como eu vejo aí em alguns programas, algumas lives que nós vemos. Mas o conceito quântico consciencial, nós não trabalhamos com atalhos, nós não trabalhamos com fórmulas prontas, nós não trabalhamos com dependência. O conceito quântico consciencial não promete resultados rápidos, te convida à responsabilidade consciencial. E aí sim pode vir, sim, rapidamente, mas desde que você não terceirize, né, a sua própria transformação e faça parte de todo o processo. Com certeza você tem resultados muito rápidos, mas sem promessa. Os nossos tratamentos aqui, por exemplo, eles são tratamentos de cuidado. Nós cuidamos de você. Cuidamos de todo esse processo que você, quando você traz aqui as suas queixas, os seus conflitos, não é? Quando você vem nessa busca de equilíbrio, o conceito quântico se sustenta em uma união muito clara de consciência, de campo, de energia, de vibração, de responsabilidade, de frequência, de presença. Esses é como se fossem os pilares, né? Se uma desses pilares faltam, o campo fragiliza. Consciência sem presença vira só um discurso. A energia sem responsabilidade vira um desequilíbrio. O campo sem consciência, como eu falei no outro momento, é uma ilusão, vira uma ilusão. O campo tem que ser uma experiência viva. O conceito de quântums não é algo que se aplica ao outro, ele é algo que se habita e só pode conduzir alguém quem está disposto a permanecer no próprio campo. Você não está vendo o outro lá, não, o outro faz parte de você. Nós somos todos e todos somos nós. Essa ressonância. É por isso que o conceito quântumos não está crescendo por propaganda. Ele cresce por ressonância. A você que chega aqui por afinidade. Não é mesmo? Você pode dizer, inclusive, que o conceito quântumos não promete cura. Eu já disse isso. É sempre autocura.
Porque desperta a consciência. E a consciência despertada, quando habitada, ela reorganiza tudo, reequilibra, realinha, né? No caso dos chakras, por exemplo, no nosso grupo. O campo limpo sustenta a transformação real. Como eu disse, não existe consciência sem responsabilidade. A presença que é o verdadeiro conceito, o verdadeiro método. E o próprio campo revela quem está pronto. Olha você aqui, nos acompanhando. Nós somos aqui criadores legítimos desse conceito. Mas nós não confrontamos com nenhum conceito, muito pelo contrário. Nós trazemos profundidade, serenidade, seriedade ao campo. Nós reconhecemos esse valor real de todos. Quando um conceito ganha um corpo, ou essa incorporação que nós estamos aqui, não é? Esse momento de comunicação mais aguçada que nós estamos aqui, é porque começou a se expressar através desses encontros que nós temos aqui. O que falar então das lives, né? As lives de 2005, como semeadura, como despertar, como ativação, não é? Quando eu olho para as lives de 2025, eu vejo uma sequência não de transmissão, mas eu vejo um processo vivo ali de mim, dos meus colegas que participaram, meus amigos que participaram conosco durante este ano, aqui, deste lado aqui, e você que participou de todo esse processo, você que assiste ao vivo, você que assiste a gravação, você que assiste os nossos cortes, tudo faz parte desse processo. Cada live foi um ponto, podemos dizer, um ponto de ancoragem, um momento específico de semeadura, de despertar, de ativação do campo. Nada aqui foi aleatório. Nada foi repetitivo. Cada encontro respondeu a um momento, naquele momento daquela presença naquele campo. Imagina você que nós, né, temos um eixo a seguir aqui. Nós tivemos lives de despertar consciencial. Algumas lives tiveram essa missão, né? Ou essa função de despertar a consciência. Não trazer respostas, né, prontas, mas provocar perguntas internas aí em você. Algumas lives, alguns webinários que tocaram, por exemplo, a recém, o novo humano, a unificação, o espírito da nova terra. Estou lembrando de algumas aqui, né? Esses movimentos, esses momentos, eles romperam véus internos que nós temos. Algumas pessoas talvez não saiam entendendo, mas com certeza, entendendo o que eu falo, entendendo tudo, né? Mas saiu sentindo diferença, com certeza. E isso é despertar. O que falar então das lives que nós tivemos aqui também, uma educação energética. Teve um papel ali muito específico de
vamos dizer, educar energeticamente, ensinar a perceber o próprio campo, a entender centros energéticos, movimentos de energia, a própria nossa limpeza ou higiene vibracional, né, como queiram tratar aí, trouxeram estrutura, trouxeram uma linguagem, trouxeram responsabilidade, devolvendo aí uma autonomia de pensamento para você, para que você possa, então, ter o autoconhecimento, ativar esse autoconhecimento. E aí, então, teve aquelas lives também voltadas para a ativação do campo, né? Quantas lives nós tivemos? Houve também, assim, muitas lives, claramente de ativação de campos. Momentos em que a fala era apenas um veículo, né? Onde o silêncio, a respiração, a intenção e a presença faziam parte do que, mais do que qualquer explicação. Essas lives não podem ser assistidas de forma distraída. Elas exigem realmente uma presença. Então, você que perdeu algum momento, volte lá no nosso canal durante esse ano 2025. Lógico que tem os anos anteriores. Assista ali. Ainda que aleatoriamente você assistindo nossos vídeos, nossas lives, você vai sentir uma presença. E essas lives de preparação da nova era terapeuta Quantiums, preparação do novo humano crístico, houve lives que cumpriram um papel ainda mais profundo, né? Que é preparar-nos, preparar esse novo humano que eu sou, que você é. Não um humano idealizado, mas um humano consciente, responsável, aqui encarnado, né? Que tocaram aí na consciência crística realmente, dentro do nosso conceito quântico consciencial, dentro do campo quantiums. Não como religião, né? Embora respeitamos, mas com estado de consciência acessível para todos. Espiritualidade quântica na essência. Houve experiências comuns, né? Em todas essas lives. Apesar das diferenças aí nesses eixos que eu trouxe, né? Como da preparação, da ativação, da educação, ou mesmo que focar esse despertar, apesar dessas diferenças de eixos aí, todas as lives compartilharam algo em comum. Primeiro, não foram feitas para agradar, elas foram feitas para sustentar o nosso campo quantum consciencial, o seu campo, nós todos no nosso campo. Quem esteve conosco esteve porque reconheceu. Para muitos, talvez ainda não era esse momento. Quem sabe você está assistindo agora e está vendo que o seu momento é este realmente, não é? Cada live não foi um conteúdo apenas, foi uma frequência transmitida para você. E a frequência, ela só toca quem está disponível para sentir. O campo, trazendo uma sustentação, né, para tudo isso, vamos lembrar, né, de algumas coisas que nós falamos. O campo fala antes das palavras. Quando você vai falar, já está construído. Talvez nem todo mundo buscou essa profundidade, mas quem sente reconhece. A presença é o verdadeiro acesso. Você que está aqui, presente, não é?
você que está assistindo aqui nesse momento, você que vai estar assistindo aí a nossa gravação, nós temos a nossa intenção consciencial, mostrar coerência. Nós mostramos nas nossas lives uma intencionalidade. Nós reforçamos que foi um aprofundamento espiritual, um aprofundamento quântico durante todo esse período. Gerar reconhecimento em quem acompanhou, não é? Você que acompanhou durante todo esse ano, você reconhece que você faz parte desse campo? E quando o campo é transmitido, né, ele começa a organizar. Por isso que os nossos momentos aqui é sempre um caminho, né? Um caminho que nós sabemos que nós temos o nosso programa de vida, nossos projetos, a estrutura que começou a se formar aqui também no nosso conceito, a partir dessas transmissões que nós fazemos aqui. É muito importante, né? Esses webinários, esses projetos, a experiência, né, que nós temos. Quando o campo amadurece, né, ele pede uma estrutura, não é mesmo? E a estrutura não é para engessar, mas para sustentar essa travessia que nós estamos. E em 2025, o conceito quântico consciencial começou a expressar, a dar sequência nessa expressão, não apenas nessas transmissões aqui, mas em todos os processos formativos, né, como terapeuta, terapeuta de sucesso, terapeuta real, e os processos terapêuticos também reais, da qual você participou aqui. Tivemos também nossos webinários formativos, que teve um papel fundamental esse ano. Não foram só palestras motivacionais, né, mas foram espaços de aprofundamento, não é mesmo? Motivou? Sim, mas foram espaços de aprofundamento quântico espiritual na essência. A consciência aqui pode permanecer neste campo, não é? Atravessar conceitos, sentir movimentos energéticos, integrar compreensões, momentos que exigem mais de você, participante. É exatamente por isso, né, que atrai quem está pronto. Você que está aqui agora. Não é? Essa estrutura terapêutica, ao longo desse ano de 2025, também foi consolidada dessa estrutura terapêutica. Nós tivemos no ano de 2025 mais pessoas formadas aqui e participantes do que todos os anos anteriores. Processos conscienciais integrados. Cada atendimento, cada acompanhamento respeitou aquele ritmo da consciência, o momento do campo ali. Não se força a cura, né? Não acelera o processo, não se cria dependência. Mas a maturação que nós temos aqui hoje nesse campo, esses protocolos conscienciais, ele já começa a se organizar de uma forma diferente. Então não são receitas prontas que nós temos aqui. Nós temos os mapas de leitura do campo, através das nossas consultas de avaliação, para formar os protocolos que ajudam a perceber, a alinhar,
a transformar e a estimular a autocura de todo esse processo, a sustentar os processos, mas com ética e com presença dos nossos companheiros, dos nossos terapeutas que estão aqui hoje. Nós temos também a parte dos materiais, dos nossos cursos, das nossas formações, dos nossos e-books, das nossas obras aqui, das obras que eu já escrevi e coloquei à disposição de vocês. Todo esse movimento também, então, ele se traduziu aí em materiais escritos, livros, e-books, cursos, estruturas formativas, muitas dessas gratuitas aqui, como esse momento que nós estamos aqui. Materiais que não são para vender promessa, né? Mas criados para acompanhar consciências que estão caminhando, como você. Quem acessa esses conteúdos não vai receber respostas prontas, mas recebe a direção, a clareza, a sustentação dessa estrutura da qual você participa no seu despertar. Nós temos como princípio, né, estar aqui com firmeza. Nada do que foi feito aqui teve a intenção de convencer alguém. Não foi feito para convencer, então, mas foi feito para acompanhar consciências prontas para atravessar esse momento de transição que nós estamos. A nova era do terapeuta Quantios, a nova era Quantios. Quando o campo se estrutura, ele também transforma profundamente quem o sustenta, na verdade. E eu me sinto transformado profundamente durante esse ano. E estendo isso a você que nos acompanha. Não só de mim, mas também do terapeuta, do humano, da consciência que está nessa travessia conosco. Não é mesmo? Você aí no seu íntimo, no seu verdadeiro, na sua própria ética, na sua própria presença em si mesmo, é que faz toda a diferença aqui. Você que é terapeuta, que é humano, que é a consciência que está desperta aqui. Da qual você se inclui, eu me incluo nele, nesse campo. Porque tudo que foi vivido aqui durante esse ano de 2025 também me atravessou profundamente. Me ensinou que consciência não se sustenta apenas pela intenção. Ela se sustenta com as escolhas diárias que nós fazemos, também com algumas renúncias, com silêncio, com coerência. Aprendemos aqui que nem todo movimento precisa ser visível para ser verdadeiro, não é mesmo? Você não aprendeu isso aqui? Precisa ver para crer? Temos a ligação do visível com o invisível. E que muitas vezes o crescimento mais profundo acontece até longe dos aplausos, né? Porque ninguém está vendo. Muitas vezes nós precisamos soltar coisas, né? Soltar as nossas expectativas, soltar a ideia de agradar, soltar a ideia da necessidade de explicar tudo. Você sente assim? Se sentiu assim? Está sentindo isso agora? Do que você realizou esse ano? Soltar, inclusive, algumas versões de nós mesmos, que já não sustentam, já não faz mais sentido
já não sustentam mais essa frequência que o nosso campo pede no dia a dia. Soltar às vezes dói um pouco, não é mesmo? Mas manter aquilo que não é verdadeiro, que não faz mais sentido para você, eu te garanto que dói mais ainda. Então por isso temos que soltar. Um ano de transformação pessoal para mim, e tenho certeza que para muitos de nós que estamos aqui, para muitos de vocês. Não existe uma condução real sem uma transformação pessoal. Eu posso dizer que eu fui transformado à medida que o campo se aprofundava. O nível de responsabilidade aumentou. A escuta ficou mais fina. E por que não o nosso compromisso? O meu compromisso ficou mais sério. Porque quanto mais consciência passa por nós, passa por você, mais limpo você precisa estar, mais tranquilo, mais leve você precisa estar. Por isso que tem um compromisso ético do campo, de nós conosco mesmo, no nosso campo, né? Uma das maiores responsabilidades aí em 2025 foi sustentar a ética, né? Não foi para você também, não? Muitas vezes, não ceder à tentação de prometer, não usar a dor do outro como argumento, não alimentar uma dependência de quem acompanha, no nosso caso aqui, o nosso trabalho, o nosso conceito. Aqui a consciência é convidada, você é convidado a caminhar aqui com autonomia. Eu sei que nem sempre é confortável, mas é profundamente respeitoso o nosso momento e o seu momento. Por isso que nós respeitamos aqui. Essa responsabilidade de sustentar uma frequência que não é apenas falar bonito, né? Não é apenas você falar bonito para as pessoas. É viver alinhado, é saber quando falar e quando silenciar. É cuidar do próprio campo e, por que não, dos nossos semelhantes. Cuidar de nós antes de tocar o outro. Essa responsabilidade não termina quando a nossa live acaba, né? Por exemplo, no meu caso. É no dia a dia. Você vive aquilo que você expressa. Diga você aí lentamente. Eu não ensino o que li, eu compartilho o que atravessei. Faz sentido para você? A autoridade que você tem hoje, o autoconhecimento, nasce da coerência. O campo exige essa verdade, não é mesmo? Não é para conduzir a partir do ego, como eu tenho falado para muitos aqui para nós, mas é uma presença, e essa presença é uma responsabilidade que temos. Humanizar sem fragilizar, fortalecer a autoridade, né, pela verdade, não é mesmo? Criar esse vínculo profundo que nós temos aqui hoje. Eu com você, você comigo, nós com todos os outros aqui. Preparar, inclusive, o nosso coração para todo esse momento, não é mesmo? Tudo isso foi vivido aqui durante este ano de 2025. E esse campo tocou outras consciências, gerou movimentos reais. E muitas pessoas, tudo que foi vivido aqui em 2025, como eu disse, não ficou restrito a essas transmissões. Por quê?
Tudo que foi vivido aqui moveu pessoas. Quando eu falo isso, não falo de resultados apenas visíveis, mas de movimentos internos reais que muitos de nós tivemos, muitos de vocês tiveram esse ano. A percepção dessas mudanças, não é? Muitas pessoas começaram a perceber coisas que antes passavam desapercebidas. Mudar a forma de olhar para si próprio, para a própria energia, para as próprias escolhas, as próprias decisões. Não porque alguém veio aqui e disse o que você tem que fazer, mas porque a sua consciência despertou. Ao longo do ano, chegaram muitos relatos para nós aqui. Não relatos espetaculares, embora eu tenho que confessar para vocês que muitos para mim foram espetaculares realmente, mas relatos verdadeiros, pessoas dizendo: algo mudou, eu estou mais presente, eu consigo me escutar melhor. Trazendo aqui alguns comentários, né? Esses relatos não precisam ser exibidos, mas eles precisam ser honrados por nós aqui e por você também que nos acompanha. E por você que sentiu tudo isso. As pessoas se despertando para si ao longo desse ano. É o maior movimento que eu vi em 2025 foi as pessoas se despertando para si mesmas. Menos transferência de poder, menos busca externa, mais busca interna, mais responsabilidade interna. Isso é consciência, amadurecendo acima de tudo, aprofundando, não é mesmo? Terapeutas se formando. Também houve pessoas que sentiram o chamado para conduzir processos. Não vieram aqui atrás de um título, de um certificado ou de status, mas todos que passaram por aqui vieram com compromisso, responsabilidade. Terapeutas quântico consciencial que começaram a compreender que conduzir um processo, conduzir o processo de um semelhante, exige, em primeiro lugar, habitar o próprio campo. E aí, consciência se alinhando, né? Se alinhando com tudo isso, com todo esse trabalho. Talvez o movimento mais silencioso e mais profundo tenha sido o alinhamento que vocês trouxeram ao estímulo para as pessoas, estimularam a autocura. Nós estimulamos a autocura. E você também, como terapeuta, estimulou a autocura. O terapeuta quântico consciencial tem esses princípios. Não é para as pessoas fazerem alarde. Não fizeram alarde, mas com certeza eles permaneceram, ajustaram as suas rotas, reorganizaram as suas escolhas, começaram a viver com mais coerência. Podemos chamar isso de ancoramento, não é mesmo? O campo está vivo, porque há quem habita ele. Você não é apenas espectador, você não é apenas um seguidor do nosso conceito. Você é consciência em presença aqui. E é isso que faz toda a diferença para nós. É por isso que nós estamos aqui fazendo uma retrospectiva deste ano de 2025. Porque essa chave de sustentação, o que é verdadeiro para você não precisa ser exibido, não é mesmo?
A consciência ela desperta em silêncio realmente. O campo vivo aí que você participa gera um movimento real. E essa presença é que é a prova que nós temos. Olha, eu aqui já expliquei sobre mim para vocês durante esse ano, tem algumas lives aí. Tem uma live, inclusive, gravada inteiramente sobre o meu processo terapêutico. Então, reconhecer esse coletivo, né? Sem expor as pessoas, sem expor ninguém aqui. Isso gera um pertencimento silencioso, não é mesmo? Para validar essas transformações sutis que nós tivemos. Essa visão, vamos dizer, futura que nós temos, dentro dessa transição. Quando o campo está vivo, ele não se encerra, não, ele se expande. Entende? Alguns ciclos não se anunciam com palavras, mas com sensações, né? Você sente. É como se fosse um profético suave, uma sensibilidade aguçada, uma presença. Você está contido nisso tudo. 2026 começa a ser sentido assim. Esse campo que se forma para 2026, que seja mais profundo ainda. E é mais profundo. Não é mais largo, mais quantitativo. Ele é mais profundo. Menos explicação, mas mais experiência. Menos introdução, mais permanência. Não é mesmo? Mais responsabilidade consciencial. Com profundidade é que vem a responsabilidade. 2026 pede mais, inclusive, maturidade emocional, mais ética espiritual, mais coerência no viver no nosso dia a dia. Será um campo para comprometidos, como você que está aqui. Como eu disse, menos busca, mais presença. O movimento de busca começa a se dissolver, né, a partir do momento que você encontra. Porque a consciência aprendeu a habitar. Mais escuta interna. Mais presença no agora, como eu tenho falado sempre para vocês aqui. Que aí nós vamos ter essa expansão do campo quântico. Não por volume, como eu disse, mas acontece por ressonância. Consciências alinhadas, como nós aqui, que reconhecemos o campo e naturalmente nós nos aproximamos. Porque existe uma afinidade, uma ressonância quântica espiritual na essência. É um chamado interno que nós temos, não é mesmo? Até hoje, durante a nossa experiência, nem todos sentiram, mas está tudo bem. A profundidade que nós temos aqui seleciona naturalmente. Nós não selecionamos ninguém. Você que se permite estar aqui, nesse habitat que nós estamos aqui. Essa presença que você está aqui é o novo acesso. E como eu disse, o campo, né, chama quem está pronto, não é mesmo? Pronto no seu despertar, pronto para participar, para estar.
Abrir a visão sem gerar uma expectativa, né? Criar aí uma antecipação, se for o caso, mas uma antecipação madura. Ter a ressonância por uma seleção natural, não é mesmo? É algo simples. É a consagração de um ciclo, não é mesmo? Para você que está aqui conosco, não temos que fazer ou só entender, mas nós temos que estar. Aí nós conseguimos a ter essas informações conscienciais. Sentir aí que o ar preenche o seu peito. Deixa tudo que você não precisa mais, não é mesmo? Deixe dissolver, solte. Cada respiração permite que esse ciclo se assente dentro de você. Então é uma consagração, uma afirmação realmente coletiva, uma afirmação de final de ano coletiva, não é mesmo? É como se eu falasse, né? Ou eu falando já para você então, eu reconheço o caminho percorrido. Eu honro a consciência que eu me tornei aqui. Eu assumo o meu lugar nesse campo quântico. E para completar, eu sou presença viva em expansão. Pense nisso. Se coloque nessas situações, não é? É muito simples. Não é difícil. Porque o campo não mede pelo tempo, mas pela presença. A presença é muito diferente de tempo. A presença é você estar aqui agora. E é baseado em tudo isso, né? Que eu tenho uma gratidão a cada consciência, a cada um de nós, de você que esteve presente aqui ao longo de 2025. A quem chegou no início, a quem chegou no meio, a quem chegou agora por último. Realmente eu agradeço, eu honro conscientemente esse ciclo, honro cada um de nós que estamos aqui. Tudo que foi ativado, que siga integrado com suavidade, com ética e com verdade aí com você. O conceito quântico consciencial permanece vivo em cada consciência que habita aqui. Portanto, boas festas, um feliz ano novo, muita gratidão por você estar aqui durante todo esse ano e também neste momento que nós estamos aqui. E sim, essa integração entre o vivido no corpo e na consciência. A ética, a presença, completude e principalmente esse pertencimento que você, durante todo esse ano, esteve aqui conosco. Então eu desejo, mais uma vez, um feliz ano novo, boas festas e que 2026 seja muito, muito promissor e muito melhor do que este ano que se finda. Gratidão a você e até a próxima